Eu sou o Senhor, eu não mudo, por isso vós filhos de Jacó não sois consumidos. Malaquias 3:6 dizem alguns que o estudo próprio da humanidade é o homem. Não discordo totalmente dessa ideia, mas creio igualmente que é verdade que o estudo próprio dos eleitos de Deus é Deus, o estudo próprio de um cristão é a divindade. A ciência mais alta, a especulação mais sublime, a filosofia mais poderosa que pode ocupar a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus que ele chama de Pai. Há algo extremamente edificante para a mente na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidade, tão profundo que nosso orgulho se afoga em sua infinidade. Outros assuntos podemos compreender e manejar, neles sentimos uma espécie de contentamento próprio, e seguimos nosso caminho pensando, eis que sou sábio. Mas, quando chegamos a essa ciência mestra, percebendo que nosso prumo não pode sondar sua profundidade, e que nosso olho de águia não pode ver sua altura, afastamo-nos com o pensamento de que o homem vaidoso quer ser sábio, mas é como potro de jumenta selvagem, e com a exclamação solene, sou apenas de ontem e nada sei. Nenhum assunto de contemplação tende tanto a humilhar a mente quanto os pensamentos sobre Deus. Somos obrigados a sentir grande Deus, quão infinito és tu que vermes inúteis somos nós. Mas, enquanto o tema humilha, também o expande. Quem frequentemente pensa em Deus terá uma mente maior do que o homem que simplesmente vagueia por este pequeno globo. Ele pode ser um naturalista, gabando-se de sua habilidade para dissecar um besouro, anatomizar uma mosca ou classificar insetos e animais com nomes quase impronunciáveis. Pode ser um geólogo, capaz de discorrer sobre o megatério e o plesiosauro, e todos os tipos de animais extintos. Pode imaginar que sua ciência, seja qual for, nobilita e amplia sua mente. E certamente isso faz, mas, afinal, o estudo mais excelente para expandir a alma é a ciência de Cristo crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada tanto amplia o intelecto, nada tanto magnifica toda a alma do homem como uma investigação devota, séria e contínua desse grande tema da deidade. E, enquanto mira e expande, este tema é eminentemente consolador. Há em contemplar Cristo um bálsamo para toda ferida, em meditar sobre o Pai a repouso para toda tristeza, e na influência do Espírito Santo há um unguento para toda dor. Queres perder tuas dores? Queres afogar tuas preocupações? Então vai, mergulha no mais profundo mar da divindade, perde-te em sua imensidade, e emergirás como de um leito de descanso, refrescado e revigorado. Não conheço nada que possa tanto confortar a alma, tão aquietar as ondas crescentes da dor e do pesar, tão falar paz aos ventos da provação, quanto uma meditação devota sobre o tema da divindade. É a esse tema que vos convido esta manhã. Apresentaremos a vocês uma visão dele, a imutabilidade do glorioso Jeová. Eu sou, diz meu texto, Jeová, pois assim deveria ser traduzido, eu sou Jeová, eu não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Há 3 pontos esta manhã. Primeiro, um Deus imutável. Segundo, as pessoas que tiram benefício desse atributo glorioso, os filhos de Jacó. E terceiro, o benefício que eles recebem, não sois consumidos. Dirigimo-nos a esses pontos e... Primeiro, temos diante de nós a doutrina da imutabilidade de Deus. Eu sou Deus, eu não mudo. Aqui procurarei explicar, ou antes ampliar, esse pensamento, e depois apresentarei alguns argumentos para provar sua veracidade. Ofereço alguma exposição do meu texto, dizendo primeiro que Deus é Jeová, e não muda em sua essência. Não podemos dizer exatamente o que é a divindade. Não sabemos qual é a substância que chamamos de Deus. É uma existência, é um ser, mas o que isso é, não sabemos. No entanto, seja o que for, chamamos isso de essência, e essa essência jamais muda. A substância das coisas mortais está sempre mudando. As montanhas com suas coroas brancas de neve tiram seus antigos diademas no verão, enquanto rios escorrem por seus flancos e as nuvens da tempestade lhes oferecem outra coroação. O oceano, com suas imensas águas, perde sua água quando os raios do sol beijam as ondas e as levam em névoas para o céu. Até o sol exige combustível novo da mão do infinito todo-poderoso para reabastecer sua fornalha sempre em brasa. Todas as criaturas mudam. O homem,
especialmente em seu corpo, está sempre em revolução. Muito provavelmente não há uma só partícula no meu corpo que estivesse nele alguns anos atrás. Esta estrutura tem sido desgastada pela atividade, seus átomos foram removidos pelo atrito, novas partículas de matéria constantemente aderiram ao meu corpo, e assim ele foi reabastecido, mas sua substância se alterou. A estrutura desse mundo está sempre passando, como um rio cujas gotas se vão e outras o seguem, mantendo o rio cheio, mas sempre mudando em seus elementos. Mas Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não é composto de substância material, mas é espírito, espírito puro, essencial e etéreo, e, por isso, é imutável. Ele permanece eternamente o mesmo. Não há sulcos em sua fronte eterna. Nenhuma idade o enfraqueceu, nenhum ano o marcou com as memórias de sua passagem. Ele vê as eras passarem, mas para ele sempre é agora. Ele é o grande eu sou, o grande imutável. Observa, sua essência não mudou quando foi unida à humanidade. Quando Cristo se revestiu de carne mortal, a essência de sua divindade não foi alterada, a carne não se tornou Deus, nem Deus se tornou carne por uma mudança real de natureza, os dois foram unidos em união hipostática. Era a mesma quando ele era menino na manjedoura, como era quando ele estendeu as cortinas do céu, era o mesmo Deus que pendia na cruz, cujo sangue fluía em um rio púrpura, o mesmo Deus que sustém o mundo em seus ombros eternos e segura nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele nunca foi mudado em sua essência, nem mesmo em sua encarnação, permanece para sempre, eternamente, o Deus imutável, o Pai das luzes, com quem não há variação nem sombra de mudança. Ele não muda em seus atributos. Quaisquer que fossem os atributos de Deus antigamente, são os mesmos agora, e de cada um deles podemos cantar, como era no princípio, é agora, e será para sempre, mundo sem fim, amém. Ele era poderoso quando falou o mundo para fora da não-existência? Era o onipotente quando empilhou montanhas e escavou os lugares abissais para os mares? Sim, ele era poderoso então, e seu braço não está paralisado agora, ele é o mesmo gigante em poder, a seiva de seu vigor não secou, e a força de sua alma permanece igual para sempre. Era sábio quando constituiu este globo imenso, quando lançou os fundamentos do universo. Tinha sabedoria ao planejar o caminho da nossa salvação, quando desde a eternidade estabeleceu seus planos. Sim, e ele é sábio agora, não tem menos habilidade, nem menos conhecimento, seu olho que vê todas as coisas não está escurecido, seu ouvido, que escuta todos os clamores, suspiros, soluços e gemidos de seu povo, não se tornou pesado pelos anos ouvindo as orações deles. Ele é imutável em sua sabedoria, ele sabe tanto agora quanto sempre, nem mais nem menos, tem a mesma habilidade consumada e a mesma previsão infinita. Ele é inalterável, bendito seja seu nome, em sua justiça, justo e santo ele era no passado, e justo e santo ele é agora. Ele não muda sua verdade, ele prometeu, e cumpre, ele disse, e isso se realiza. Ele não varia na bondade, generosidade e benevolência de sua natureza. Ele não se tornou um tirano todo-poderoso, quando outrora foi um pai todo-poderoso, mas seu amor firme permanece como rocha de granito, imune aos furacões da nossa iniquidade. E bendito seja seu amado nome, ele é inalterável em seu amor. Quando ele primeiro escreveu o pacto, quão cheio estava seu coração de afeto por seu povo. Ele sabia que seu filho deveria morrer para ratificar os termos daquele acordo. Ele bem sabia que devia arrancar o seu mais amado de seus seios e enviá-lo para a terra para sangrar e morrer. Ele não hesitou em assinar aquele pacto poderoso, nem fugiu de sua realização. Ele ama tanto agora como amava então, e quando os sóis deixarem de brilhar, e as luas de sua fraca luz cessarem, ele ainda amará para sempre e para sempre. Toma qualquer atributo de Deus, e eu gravarei sempre idem, sempre o mesmo, sobre ele. Pega qualquer coisa que você possa dizer de Deus agora, e pode-se dizer não apenas no passado escuro, mas no futuro brilhante, eu sou Jeová, eu não mudo. Depois, Deus não muda em seus planos. O homem começa a construir, mas não consegue concluir, então muda o plano, como todo homem prudente faria, ele edifica sobre um alicerce menor e recomeça. Mas já se disse que Deus começou a construir e não pôde terminar? De modo algum. Quando ele tem tesouros ilimitados sob seu comando,
e sua própria mão direita pode criar mundos tão numerosos quanto gotas de orvalho da manhã, será que ele pararia por não ter poder? Ou mudaria, alteraria ou desorganizaria seu plano por não poder executá-lo? Mas, dizem alguns, talvez Deus nunca tenha tido um plano. Você acha que Deus é mais tolo que você? Vai você trabalhar sem plano? Não, responde, sempre tem um esquema. Deus também tem um. Todo homem tem seu plano, e Deus tem um também. Deus é uma mente mestra, ele arranjou tudo em seu intelecto gigantesco muito antes de fazê-lo, e uma vez decidido, observa, nunca o altera. Isto será feito, diz ele, e a mão de ferro do destino marca, e isso acontece. Este é meu propósito, e ele permanece, nem a terra nem o inferno podem mudá-lo. Este é meu decreto, diz ele, publique-o, anjos, rasguem-no, portões do céu, demônios, mas vocês não podem alterá-lo, será feito. Deus não muda seus planos. Por que deveria? Ele é onipotente, portanto, pode realizar sua vontade. Por que deveria? Ele é o todo-sábio, e, portanto, não pode ter planejado mal. Por que deveria? Ele é o Deus eterno e, portanto, não pode morrer antes que seu plano seja cumprido. Por que deveria mudar? Ó vós átomos inúteis da existência, efêmeros do dia! Vós insetos rastejantes sobre esta folha de existência! Podeis mudar vossos planos, mas ele nunca, nunca mudará os seus. Então, ele me disse que seu plano é me salvar? Se sim, estou seguro. Meu nome nas palmas de suas mãos a eternidade não apagará, impresso em seu coração permanece em marcas de graça indelével. Além disso, Deus é imutável em suas promessas. Gostamos de falar sobre as doces promessas de Deus, mas se pudéssemos supor que alguma delas pudesse mudar, não falaríamos mais delas. Se eu pensasse que as notas do Banco da Inglaterra não pudessem ser resgatadas na próxima semana, eu recusaria recebê-las. E se eu pensasse que as promessas de Deus nunca seriam cumpridas, se eu achasse que Deus acharia justo alterar alguma palavra em suas promessas, adeus Escrituras. Quero coisas imutáveis, e encontro promessas imutáveis quando volto à Bíblia, pois, por duas coisas imutáveis em que é impossível que Deus minta, ele assinou, confirmou e selou todas as suas promessas. O Evangelho não é sim e não, não promete hoje e nega amanhã, mas o Evangelho é sim, sim, para a glória de Deus. Crente! Houve uma promessa deliciosa que você tinha ontem, e esta manhã, ao voltar à Bíblia, ela não pareceu doce. Sabe por quê? Achas que a promessa mudou? Não. Você mudou, é aí que está o ponto. Você comeu algumas das uvas de Sodoma, e sua boca perdeu o paladar, e não percebeu a doçura. Mas lá estava o mesmo mel, pode acreditar, a mesma preciosidade. Diz um filho de Deus, eu ergui minha casa firmemente sobre promessas estáveis. Veio um vento, e eu disse, Senhor, estou abatido e vou me perder. As promessas não foram abatidas, os fundamentos não foram removidos, era a sua pequena casa de madeira, feno, palha, que você estava construindo. Foi ela que caiu. Você foi abalado sobre a rocha, não é a rocha sobre você que se moveu. Mas deixe-me dizer-lhe qual é a melhor maneira de viver no mundo. Ouvi que um cavalheiro disse a um negro, não entendo como é que você está sempre tão feliz no Senhor, e eu estou frequentemente abatido. Por quê, mestre, disse ele, eu me jogo totalmente sobre a promessa, aí fico, você fica em pé sobre a promessa, você tem alguma participação, e, quando vem o vento, você cai, e então chora, estou caindo, enquanto eu vou direto deitado sobre a promessa, e por isso não temo a queda. Então digamos sempre, Senhor, a promessa, é teu trabalho cumpri-la. Eu me deito sobre a promessa. Não fico de pé. É aí que você deve ir, prostrado sobre a promessa, e lembra, cada promessa é uma rocha, uma coisa imutável. Portanto, aos seus pés deita-te, e descansa aí para sempre. Mas agora vem uma nota dissonante para estragar o tema. Para alguns de vocês, Deus é imutável em suas ameaças. Se cada promessa permanece segura e cada juramento da aliança será cumprido, escuta, pecador.
Marca a palavra, ouve o sino da morte das tuas esperanças carnais, vê o funeral de tuas confianças mundanas. Toda ameaça de Deus, assim como toda promessa, será cumprida. Falam de decretos. Eu te direi de um decreto: aquele que não crer será condenado. Esse é um decreto, e uma lei que nunca pode mudar. Sejas tão bom quanto queiras, tão moral quanto podes, tão honesto quanto quiseres, andes tão reto quanto possas, ali está a ameaça imutável: aquele que não crer será condenado. O que dizes disso, moralista? Ah, desejarias poder mudar isso e dizer: aquele que não vive uma vida santa será condenado. Isso seria mais aceitável, mas não é o que está escrito. Está escrito: aquele que não crer. Eis a pedra de tropeço, e a rocha de ofensa, mas não podeis alterá-la. Deveis crer ou ser condenados, diz a Bíblia, e nota bem, essa ameaça de Deus é tão imutável quanto Deus mesmo. E quando 1000 anos nas torres do inferno tiverem passado, levantarás os olhos para o alto e verás escrito em letras de fogo: aquele que não crer será condenado. Mas, Senhor, estou condenado. Ainda assim, está escrito: será, inalterado, imutável. E quando milhões de eras tiverem rolado, e estiveres exausto de dores e agonias, levantarás os olhos e ainda lerás: será condenado, sem mudança, sem variação. E quando pensares que a eternidade deve estar por esgotar seu último fio, que cada partícula daquilo que chamamos eternidade deve ter se consumido, tu ainda verás escrito lá em cima: será condenado. Ó terrível pensamento! Como ouso pronunciá-lo? Mas devo. Sereis avisados, senhores, para que não entreis também nesse lugar de tormento. Deveis ouvir coisas duras, porque se o Evangelho de Deus não é uma coisa dura, a lei é dura, o monte Sinai é duro. Ai do vigia que não adverte os ímpios. Deus é imutável em suas ameaças. Cuidado, ó pecador, pois é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Devemos agora apenas sugerir um pensamento antes de passar adiante, e é este: Deus é imutável nos objetos de seu amor, não apenas em seu amor, mas nos objetos dele. Se algum dia chegasse a acontecer que ovelhas de Cristo pudessem cair, minha alma inconstante e fraca, ai de mim, cairia 1000 vezes num só dia. Se um querido santo de Deus perecesse, todos poderiam perecer; se um dos que estão na aliança se perder, todos poderiam se perder. E então não há promessa de evangelho verdadeira, mas a Bíblia seria mentira, e nada nela valeria minha aceitação. Eu me tornaria infiel imediatamente, se pudesse crer que um santo de Deus pode cair definitivamente. Se Deus me amou uma vez, então me amará para sempre; se Jesus uma vez sobre mim brilhou, então Jesus para sempre é meu. Os objetos do amor eterno nunca mudam. Aqueles a quem Deus chamou, Ele justificará; aqueles que Ele justificou, Ele santificará; e os que Ele santifica, Ele glorificará. Assim, tendo tomado talvez tempo demais simplesmente para expandir o pensamento de um Deus que não muda, agora tentarei provar que Ele é imutável. Não sou um pregador de muitos argumentos, mas mencionarei um: a própria existência e ser de um Deus me parecem implicar imutabilidade. Pensa comigo. Existe um Deus, esse Deus governa e administra todas as coisas, esse Deus moldou o mundo, Ele o sustenta e o mantém. Que tipo de ser Ele deve ser? Entra-me a impressão de que não se pode conceber um Deus que mude. Acho que a ideia é tão repugnante ao bom senso, que, se por um momento pensares em um Deus mutável, as palavras parecem chocar, e serás obrigado a dizer: então ele deve ser algum tipo de homem, e terás uma ideia mórmon de Deus. Para mim é impossível conceber um Deus que mude, é tão estranho. Outros talvez o façam, mas eu não consigo sustentá-lo. Não poderia imaginar um Deus mutável mais do que poderia imaginar um quadrado redondo, ou outra aberração. A coisa parece tão contrária, que, quando digo Deus, incluo imediatamente a ideia de um ser inalterável.